Viva nós todos! E viva os negros! E meus ancestrais! Às vezes me chamam de negro, pensando que vão me humilhar. A revolta explodiu internacionalmente após a morte de George Floyd. No Brasil, surge como reação a grupos protofascistas que se encontravam nos finais de semana na Avenida Paulista e à frente do Palácio do Planalto. Cresce após a morte de Miguel Otávio e a súbita memória de tantos outros. As ruas de diversas cidades do planeta foram ocupadas por trabalhadores, sobretudo pretas e pretos. No dia 7 de junho, Barretos também experimentou seu protesto. Cauã Rosário, Cauã Peixoto, Cauê Ribeiro, Kathleen Ubelino. Os dilemas impostos pela pandemia foram enfrentados pelos manifestantes e pelos participantes do filme. Todos os cuidados foram observados para preservar os envolvidos e evitar a propagação do vírus. Você deixa a máscara assim, você não cobre o nariz? Entrevistamos os organizadores. Jean, Stephanie, Fran e Vitor Hugo, do coletivo Vozes Pretas. Michela é professora de História, educadora social e representante do Conselho Municipal de Igualdade Racial. Tico, secretário de Igualdade Racial do município de Barretos, é fundador do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil. Rafael é vereador suplente, diretor de escola municipal e membro da Associação Amigos do Bem. Dona Sônia, liderança comunitária, é servidora do Poder Municipal e preside um time de futebol de várzea. Aristeu, igualmente servidor, é dançarino e, como costumam dizer, um empreendedor cultural. Carlos Vinícius é técnico de enfermagem e OGAN. A decisão de filmar, em meio ao cenário pandêmico, partiu da mesma constatação que encorajou parte dos manifestantes. Diretamente de Barretos, MDR, falando pra você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Já tô cansado de ver morte, tanto ódio endurecendo no coração do ser humano por miséria. A maioria da população do Brasil, especialmente a negra, por sua condição de classe, não possui meios para cumprir o isolamento social. Em vista de tudo que estava acontecendo no Brasil e no mundo, né, eu acordei e, na minha parte de artista, eu tinha que fazer alguma coisa enquanto arte. O coletivo Vozes Pretas, ele nasceu da junção de amigos, né, que tinham a mesma linha de pensamentos e frustrações, de uma certa forma, né, e queria ver mudanças. Do que mais que uma necessidade, sabe? Não é uma questão, tipo assim, a gente queria fazer o ato, vamos fazer o ato porque a gente quer ser visto no ato. Bom, esse é meu posicionamento pessoal, né? Acredito que o ato aconteceu por conta da repercussão dos manifestos, né, nos Estados Unidos, e aí gerou uma certa repercussão aqui no Brasil de que por que o movimento negro, porque as pessoas elas não se organizam também para se manifestar sobre uma coisa que é de extrema importância. E o Jean, que foi o idealizador mesmo do ato, foi ele que me procurou e falou: Rafael, eu gostaria que você participasse do ato. Porque eu vivo no meio do pessoal, né? Eu tenho um time de futebol e a maioria, você sabe, que são negros, né? Os futebol, os jogadores. Então o Aristeu me convidou. E a gente está sempre junto nos eventos que ele faz, eu estou sempre junto com ele. Quando apareceu para mim o Jean, a Stephanie veio falar para mim do Vozes, eu falei, precisava ser feito. Porque antigamente nós nunca fomos às ruas.
igual aconteceu agora. Porque vai acontecer de novo o processo, né? O processo novo é o quê? Esses meninos aqui são os nossos filhos. A gente tem um governo que é completamente racista, fascista e antiecológico. Eu, pelo menos, eu esperava que tivesse pelo menos umas 200 pessoas lá no ato. E aí, né, esse jovem aqui sai, né, sai para as ruas, numa manifestação pacífica, bonita, né, diferente. E que é a diferença que eu achei do passado para agora? Eu vou fazer transição. Nós vimos várias pessoas brancas dentro do movimento. E nós queremos paz. E nós vamos construir a paz. Não a paz de cemitério, mas a paz pela justiça social. É isso que queremos. Vidas negras e indígenas importam sim. Ao mesmo tempo que a gente queria lutar, tinha essa questão de estar lutando contra uma coisa que a gente nem sabe direito ainda o que é esse vírus. Se posicionar, sabe? De não ficar neutro na situação. Aí a gente conversou, uma conversa bem rápida, até a criação do coletivo foi bem espontânea. Por todas as pessoas que muitas vezes têm que sair de casa de manhã para poder manter o sistema monetário funcionando, que são as pessoas da classe mais pobre, que geralmente são as negras. Branco é branco, preto é preto, né? Vamos que vamos, né? E se você vai no emprego, se emprego que a gente vê por aí, né? Se chega um branco, chega um negro, você fala, quem que você acha que a pessoa vai dar um emprego? Por essas pessoas também que muitas vezes não podem ter esse momento de voz, porque eles têm que estar no seu trabalho para poder manter o sustento da sua própria família. Muito maior não, talvez maior. O pessoal que estava ali é o pessoal que gosta. Para mim foi um ato histórico, para a gente conseguir reunir tantas pessoas, tinha muita gente. Como que eu posso te dizer? Patriarcalismo, né? Então a gente vive naquele sistema feudal ainda. Então o barretense tem que se libertar disso, né? Eu já sofri um ato de discriminação muito forte aqui em Barretos. Eu me lembro de um fato que aconteceu comigo e isso me marcou muito, que foi quando eu fui convidada para ir numa inauguração na faculdade de medicina. Tem muita gente que fala que sofre racismo, né? Mas eu acho normal. Eu acho que hoje a situação é muito comum, né? Pelo menos, eu nunca senti racismo. Apesar que no dia da reunião falaram que eu era branca. Só que no meu registro está escrito parda, né? Então eu não sou branca. Porque aqui os negros não se assumem, né, como negros de verdade. Aí quando eu saí daqui e migrei para São Paulo, eu vi que a negritude já amava ser negro, né? Amava a sua cor. Não tinha vergonha de falar que era negro perante a sociedade. E aí, quando a gente chegou lá, nós éramos as duas pessoas negras naquele local. Entre estudantes, entre professores, entre os funcionários técnicos. E aí, de repente, a gente percebeu que lá fora tinha várias mulheres negras. Tinham várias mulheres negras com crianças no colo, empurrando o carrinho, que eram as babás das mulheres que estavam lá dentro participando do evento. E aí também o pessoal que estava servindo, né? E uma mulher, em um momento do evento, veio perguntar quem havia convidado a gente para estar ali naquele espaço, né? Na formatura, então, a festa de formatura, então eu estava conversando com uns amigos meus que eu ia até com um terno branco. Eu sempre tive esse lance de ser um pouco fora do padrão, sabe? Assim, de vestimento, estilo e tal. Aí eu falei, nossa, cara, eu vou com um terno branco, acho que eu até mostrei a foto dos meus amigos mais íntimos, assim. Aí um colega meu, ele só olhou a foto e falou, nossa, cara, você vai trabalhar na festa? Tipo, o pessoal vai achar que você vai servir alguma coisa na festa. Eu acho que, mas como assim, mano? Fala, você é negro desse jeito, usando uma roupa branca, você acha que o pessoal vai achar o quê? Eu sofri algumas... a dificuldade que eu tenho, que eu falo de sofrimento, saber que você faz o trampo bem feito, cara, isso é em qualquer lugar. Isso independente de raça, cor, de credo da pessoa. Se o trampo é bem feito, pronto. Mas depois eu até fiquei bem feliz que na festa a primeira pessoa que pediu pra tirar foto comigo foi a mãe dele. Aí eu falei, eu vou servir sua mãe daqui a pouco. Eu sou negro, né? Nessa cor aqui, recente, não tem como. Aí se eu casar com um branco,
já vai ser o afrodescendente. Aí lá no registro, eu tenho que colocar, eu posso colocar que meu filho é negro. Aí o cara coloca pardo. Por quê? Mas só que a etnia branca, ela não aceita o pardo também. Quem aceita o pardo é a negra. Então é muito mais fácil você falar negro. No último censo do IBGE, a gente tem uma quantidade de mais ou menos 20 mil pessoas negras vivendo abaixo da linha da pobreza em Barretos. Quantas? 20 mil pessoas. Meu pai era índio, filho de índio. Minha avó também era filho de índio, só casado com italiano. Aí eu nasci nesse tom de pele. E como era o apartheid, já tinha aquela separação, então não tinha jeito. O pardo não entrava no Grêmio. Então não dá para ele falar que era pardo ali. Se ele já tivesse um tomzinho, um cabelinho meio duro, ele já não entrava. E nós que temos um posicionamento um pouco diferente, nós, eu digo as pessoas de esquerda que trabalham lá, elas não podem, a gente não pode estar se posicionando muito, porque pode acarretar nisso, numa retaliação. E Barretos sofre muito, né? Agressão, tem vários terreiros que até hoje não pode tocar sua macumba, que chama a polícia, que invade os terreiros, jogam bomba. Já participei de louvação, de uma pombogira, que a gente estava no culto lá sagrado, tudo, jogaram bomba, entendeu? E assim, chamam polícia. Eu já saí de terreiros algemado, porque eu estava tocando, né? E assim, eu luto pela religião, né? Eu que estou aqui, nós vem morrendo faz tempo nas comunidades, nós leva tiro de fuzil na cabeça, nós não leva sufocamento, você entendeu? O exemplo da saúde da população negra, que é uma questão gravíssima, que a pessoa, ela morre com diabetes. Durante a festa do peão eu saí, fui comprar uma bebida. Fui em casa, busquei a minha esposa, que na época era minha namorada. O pessoal dos fazendeiros é que utilizava nossas banhas para amamentar as crianças. Aí acabava pegando um vínculo. Porta fechada, a hora do arrastão a gente não pode deixar ninguém entrar. Ali eu esperei, chegou um casal de branco naquela época. Não me lembro como se fosse hoje, realmente com uma criança, mas o casal de branco cheio de ouro. Dois casal bem clarinho. E deixou o casal entrar. E eu fui entrar, eles não me deixaram. Tem que esperar terminar, não sei o quê. E quando eu fui questionar, eu fui agredido, literalmente, pelos seguranças. Moleque da família que gostava de dançar. E aí as coisas começaram a acontecer, as oportunidades começaram a vir, junto com as oportunidades a responsabilidade. E aí as coisas foram se encaixando. Mas, na verdade, teve uma coisa que me chateou muito. Tinha um segurança negro no meio desse segurança. A gente não está em casa protegido, a gente tem que todo dia trabalhar. A mão de obra lá do supermercado, a mão de obra negra, a mão de obra lá do frigorífico, que são as empresas que mais estão faturando agora com a pandemia, é negra. As empregadas domésticas, que agora a gente tá muito em pauta aí por conta da patroa, que, enfim, são negras. Quando um cara fala que a polícia tem que matar mesmo, tem que destruir isso, é complicado, porque 5 horas da manhã tem muito senhor que sai para trabalhar aqui no Minerva, no frigorífico, na Santa Casa, muitas mães deixam seus filhos, né? Eu acho que quando a gente fala de cultura negra em Barretos, o primeiro nome que vem na cabeça é a Aruanda Brasil. E até tem a Ana, que ela está fazendo um trabalho de memória de um peão, o primeiro peão, o Zé Feição, que até a gente que tem a estátua lá no Parque do Peão, falando que o primeiro peão é Jeromão, mas não é Jeromão, é o Zé Feição. Ali já era um espaço de resistência da comunidade negra, porque nós fazíamos muito bem essa questão do peão, né, do trato, da questão do gado, né? Então, teve muito conflito, sim, inclusive religioso. Logo da lei do ventre livre, a gente tinha lá aquela parte de cima, lá onde fica a Estação Cultura, sabe, ali no bairro Fortaleza. Ali naquela parte ficava a zona do Meretrício, parte da zona do Meretrício. A zona do Meretrício que atendia os peões de boiadeiro que vinham trazer as boiadas, e também moravam tinha algumas casas ali
que moravam negros que já estavam libertos. E aí, após o processo de abolição, eles foram em massa para aquele bairro, que não era um bairro, era um buraco, e aí eles tentavam sobreviver ali de alguma forma. O Seu Tuca foi o primeiro negro, né, a criar um clube, né. A gente já sofreu, agora está na hora da gente ter alegria. Tivemos a reunião lá, nós pudemos falar, meu pai, ele trouxe até o Racionais aqui em Barretos, foi presidente do, você que gosta, né? Foi presidente do Estrela do Oriente aqui durante 8 anos, que é um clube dos negros mesmo, né? Institui-se dos negros. O pessoal tinha muito medo, né? Porque aqui tinha muitos jagunços, né? Caras que atiravam muito bem, que eram negros. É uma força maior, né? Eu acredito, a gente vem morrendo aí há quanto tempo, né? É uma demanda de mais de 300 anos, né? O Aruanda Brasil tem um trabalho muito forte em cima disso da cultura afro. Então, assim, já teve a intenção de fazer isso, de unificar, massificar as coisas, de no mesmo lugar ter a capoeira, ter a dança, ter pessoas aprendendo sobre a arte afro mesmo, sobre a cultura negra. Todo mundo tem que saber quem é ele e Nelson Mandela, né? Eu tive contato com um diário, sabe, de uma mulher, a Paulina Nunes de Moraes. Ela foi uma professora e aí a família dela também tinha terras e eles tinham escravos, consequentemente. E aí tem um trecho no diário dela que ela fala que logo após a abolição as porteiras da fazenda dela foram abertas, que os negros foram lá para a Praça Francisco Barreto e depois que acabou aquela movimentação na praça eles retornaram para a fazenda. Mas eu acho que sempre vai ter vestígios. Porque se não acabou até hoje... Aqui se queda la clara, la extrañable transparencia. Presidente negro dos Estados Unidos, o cara que revolucionou e é dado como rei nos Estados Unidos. Estados Unidos é um dos países que mais tem o racismo. Então, assim, eu não consigo entender como é que uma população escolhe um presidente negro e joga o racismo lá em cima. E a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil. Eu não sou ninguém, nem alguém de direita ou de esquerda, para falar o que a pessoa pode ou não fazer. Porque quem tem, né? Os donos do poder, eles não querem abrir mão disso, né? A gente, principalmente aqui, a gente vive ainda em uma cidade totalmente coronelística, né? Sem dúvidas, o capitalismo, ele é aquilo, né? Só visa o capital. E o capital tá, tipo, na mão de poucas pessoas, não tá na mão dos negros. Então, o capitalismo, ele gera uma desigualdade social maior. Porque sempre a gente sabe que tem os babaca. Ah, pô, cara, mas tá chamando babaca. Tem babaca. Tem. Até o babaca entender que o sangue que corre na meia de todo mundo é vermelho e que no final de todo mundo o buraco é 7 palmos para todo mundo. Eu acho que o racismo ele tinha que estar declinando, ele está numa crescente que não dá para entender. A história do negro em Barretos é uma tragédia. Nós não temos voz. Você acha que se eu tiver um presidente negro, ele vai olhar da mesma forma que o presidente atual olha para nós? Entretanto, porém, todavia, a gente sabe que nem todo negro também tem esse viés de olhar para outro negro e tentar melhorar a condição de vida dela. A gente tem como exemplo o Sérgio, né, que é o presidente da Fundação Palmares, que ele não nos representa, é uma pessoa que é de direita e ele não está lá para visar o bem da coletividade nem do movimento negro. Na verdade, a gente sabe que existe má fé aí por alguns partidos políticos de ter o negro lá como uma figura lá, um representante, que nem o Hélio Negrão lá que fica atrás do Bolsonaro sempre. E tem muitas pessoas que estão próximas da personalidade deles. Essa nova política que entrou aí nos está revelando quem que é racista e quem que não é. Agora nós estamos percebendo, tá? Um cara que coloca as nossas vidas todas em risco desde o início,
Quando se fala em 4 meses de pandemia, que a gente já criou algum tipo de medicamento, que já controla, mas desde o início falar que isso é uma gripezinha, então não merece nem a minha resposta. A ideia dele é boa. Pelo menos a gente sente que ele não vai roubar. Mas não tem aquele envolvimento do Queiroz com os filhos dele? Mas eu vou te falar pra você. Quem que na sua família não tem uma ovelha negra? Todo mundo tem. Você concorda comigo? Todo mundo tem uma pessoa do bem e tem uma pessoa do mal na família da gente. Tem. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente não pode fugir. A minha avaliação do governo Bolsonaro, eu não sei se... eu já ouvi isso, às vezes, egoísmo, a pessoa fala egoísmo. Nem se eu tivesse demência. Tudo que contradiz, né, os direitos humanos, que prega, que está lá na Constituição, liberdade de expressão, liberdade religiosa, aí me vem um povo, né, e me vota num cara desse. Fiquei muito chateado, chorei pra caramba com o Brasil quando aconteceu isso, porque os brasileiros deram uma própria facada neles, né, meu? Qual que é o atual momento? Eleições. Espero que não seja só por esse atual momento, porque quando começa a eleição, todo mundo quer voar. Só quem fazia faculdades era quem? São os brancos, né? Hoje não, hoje a gente faz faculdade, a gente trabalha, a gente estuda, a gente corre atrás do direito nosso. Se nós juntar mesmo, nós somos 57%. O objetivo inicial foi o ato e logo em seguida nasceu o coletivo. Na prática, a justiça social ela não existe para o negro. A gente vê isso de forma clara na violência policial, né? Os jovens, eu falo assim para eles, vocês são a transformação. A minha formação foi Deus, a minha formação foi a vivência. Eu não fui, eu vivenciei alguns dias na faculdade, alguns meses na faculdade. Hoje os meus alunos já são formados, eu não sou formado ainda. É aquela massa branca que ela quer nos dividir. A vida inteira nos dividiu e continua nos dividindo agora no futuro, só que de maneiras diferentes. Quando a gente foi dar entrevista na TV, eles perguntaram, tipo, e como que é esse grupo, como que chama? E a gente ficou assim, tipo, nossa, a gente não tem um nome pro grupo. Nós ainda não temos uma unidade de pensamento ou até uma, não é maturidade a palavra, mas é que se aproxima. De nós termos essa luta como um bem comum, como o nosso elo é essa luta. E perdemos o Marquinhos Camarões, amigo pessoal, era um cara que não sabia o que fazer para poder ajudar os outros, então eu queria aproveitar, Cristian, deixar um abraço para a família dele, porque aqui nesse momento nós perdemos um líder. E aí a Fran, na hora, assim, aquele momento de pressão, assim, ela parou. Coletivo Vozes Pretas. Uma frase que eu sempre uso, né, que eu falo que o Barreto é uma senzala sem muro, né? Ela dá uma impressão que você está liberto, mas ao mesmo tempo você não está, né? Porque a nossa cidade é de Coronel.